Dá uma glória a Deus. Vamos iniciar. Peço a todos que abram a Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Quem achou, digo achei. Quem não achou, olha para o projetor. Não saiu aqui não. Olha para o projetor. Amém? Vamos ver. Versículo 5. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouve, peço vós este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou. Esse meu feixe, levantando-se, ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então disseram seus irmãos: tu deverás reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por conta dos seus sonhos e das suas palavras. Amém? Vamos ficar por aqui. Feche seus olhos, por favor, cubra essa cabeça. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que neste momento, para o Senhor, venha deixar que a gente venha falar de nós. A gente vai falar da tua palavra diretamente do Senhor. Não deixa sair nada de nós. Se sair, não vai edificar aquilo nem ninguém, mas vai atrapalhar. Mas o Senhor usa os nossos lábios aqui nessa noite, Pai. Por isso nós vamos sair daqui vitoriosas, Pai, em teu nome. Mas a tua palavra diz, Senhor, que somos mais que vencedores para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu já te agradeço, Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Fala, Senhor. Versículo 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Se vocês prestarem atenção no que o texto está falando, ele falou que José teve um sonho. Mas ele não está falando que ele foi passado a odiar a partir do momento que ele contou o sonho. Mas ele foi passado a ser odiado mais ainda a partir do momento que ele contou. Ou seja, ele já era odiado pelos irmãos. Mas por quê? Se vocês parar para ver a história toda de José, você vai ver que José, ele era filho da juventude do pai, da velhice do pai. Ou seja, ele era o último filho. O pai já teve ele já quando ele já era de idade. Mas a palavra diz que é por isso que ele era o filho favorito. Mas se a gente voltar no versículo aqui, vamos ver no 3, ele fala: Israel, que é Jacó, amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Aí ele fala também: e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ou seja, Jacó não somente amava José porque ele era filho da sua velhice, mas sim porque pelo que José era, pelo que José mostrava que ele era. Se vocês pararem para ver, os irmãos de José, eles tinham um caráter lindo. Quem tem aqui filho aqui? Levanta a mão. Você. Se seu filho for uma pessoa desobediente, não obedece a você, te responde, te maltrata, você vai dar algum presente para o seu filho, seu filho não merece? Não vai dar, né? A mesma coisa é Deus. E Jacó também fazia isso. Ou seja, ele deu uma túnica a único filho dele. Por quê? Porque ele merecia. Ou seja, os irmãos dele eram pessoas ruins. A palavra diz que teve até um irmão dele, que foi o filho mais velho, ele se deitou com a esposa do próprio pai. E o pai ficou furioso por isso. Ou seja, a palavra mostra o caráter dos filhos de Jacó. E é por isso que os irmãos deles o odiavam, né? Não por ele era, mas sim pelo que Deus tinha na vida dele. Porque além de ele fazer a vontade do pai dele, além dele fazer tudo que o pai dele pedia, agradar o pai, ele também agradava o Senhor. E isso é na vida de todo mundo aqui. Às vezes a gente tem problemas, não é porque
pelo que a gente é, mas pelo que a gente tem com Deus. Tem momentos que a gente abre o coração para Jesus e do nada começa a perseguição, né? E a gente fica se perguntando, meu Deus, por que agora que eu decidi mudar vai começar a problema? Mas a própria palavra diz que as trevas não têm comunhão com a luz. A partir do momento que você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. E José, o único filho de Jacó que tinha um coração bom, ele foi perseguido pelos irmãos, igreja. Amém? E era por isso que José era odiado pelos irmãos. Vamos continuar a leitura. Versículo 6. Pois lhes disse, a igreja estava falando um sonho. Ouve, peço vós este sonho. Olha o que ele está falando. Ouve, peço vós este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Vamos voltar para o versículo 6, porque teve uma coisa que me chamou a atenção. José fala, ouve, peço vós, ele pede para os irmãos que escutem o que ele tinha a dizer, por quê? Se a gente voltar aqui, no capítulo, versículo 4, ele fala também aqui, ó. Vendo seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele pacificamente, ou seja, ele já estava em um ponto de ele era tão odiado que ele tinha que pedir para os irmãos ouvirem, porque certamente ele já estava naquele ponto que se ele respirasse, os irmãos implicavam, que se ele respirasse, os irmãos reclamavam com ele, ou seja, ele estava pedindo, peço, e isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Voltando ao som, ele falou, estávamos atando feixe no campo, e eis que o meu feixe, se levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Como eu falei, José, o que a palavra mostra é que ele fazia a vontade do pai, ele fazia as coisas direito. A palavra também diz aqui, ó, que ele trabalhava com os irmãos no campo, apacentando o rebanho, ou seja, todos eles trabalhavam juntos. E no sonho, todos eles trabalhavam juntos também, atando feixes, ou seja, trigo. Mas somente um feixe ficou de pé. Qual foi o feixe que ficou de pé? O de José. E os irmãos dele também odiavam ele porque ele dizia que José, tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia e falava para o pai dele. Se o irmão dele fizesse isso, ele ia e contava para o pai. Se o irmão dele fizesse aquilo, ele ia e contava para o pai. Ou seja, num sonho, Deus estava mostrando que o projeto que ele estava fazendo, ou seja, a dedicação que ele tinha para o pai dele, por obediência à palavra de Deus, que o Senhor fala que devemos honrar os nossos pais, para que nossos dias se prolongem até, ou seja, ele estava cumprindo o mandamento de Deus. Talvez você esteja aqui hoje passando por perseguição e você não saiba por que é, pois a partir do momento que você aceitou aquilo que Deus tinha com você, o inimigo se levanta para tentar te derrubar, porque é isso que ele quer, é isso que ele tenta todas as nossas vidas. O inimigo, ele não vai ficar sentado se você estiver se levantando, pois se você se levanta, o inimigo vai se levantar junto com você, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, peça a ela que volte para o versículo 5, por favor. É algo que me chamou muita atenção também. Vou ler. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles os odiaram ainda mais. Eles odiaram ainda mais. Eu já odiava, tinha ódio do irmão. Assim somos eu e você também. Quando nós recebemos algo de Deus, muitas pessoas passam a nos odiar também. Quer o nosso mal, nos amaldiçoa, lança pragas. E não é pessoas só de longe não, gente que não tem importância para nós. Mas o que mais machuca são as próprias pessoas que nós amamos. Muitas das vezes uma mãe, um pai, um marido, e um filho, um tio, não sei. Mas o que José passava naquela casa? Imagine a situação de José. Se o pai não estivesse em casa, ele devia comer o pão que o diabo passou, sendo maltratado pelos irmãos. Aí à frente, vou chegar lá no versículo que eu vou ler aqui daqui a pouco. Ele vai ser vendido como um escravo. Mas ele foi vendido, mas não foi para a queda dele, não. Foi para exaltar ele, foi para glorificar,
nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Vamos lá para o versículo 19, por favor. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Olha para lá, por favor. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Tudo para matar os sonhos de José. Mas eles esqueceram que esse sonho não foi só de José, foi o pai que deu a ele. Foi o Deus mostrando a ele que um dia ia ser alguém na vida. Ele foi humilhado, foi pisado, mas permaneceu firme e fiel a Deus. Mais pra frente conta que ele foi parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar deu em cima dele. Ele teve uma escolha de querer pecar ou não. Ele fugiu do pecado, fugiu da artimanha de Satanás. Fugiu. A mulher armou para ele, disse que ele estupou ela e tal, ele foi preso, mas mesmo assim na prisão, ele continuou sendo usado por Deus. Não adianta a situação que o diabo coloca você, possa colocar você preso em algum lugar, possa cair, sofrer alguma coisa, mas se Deus quer te usar, Ele vai usar. Independente do lugar. Assim como o São José, dentro da cadeia para revelar 3 sonhos. 2, acho que foi de um padeiro, do caseiro, se eu não me engano, e um do faraó. E o sonho dele, do faraó, foi um sonho que fez o Egito ser uma das maiores potências daquela época. E dali para lá, ele se virou governador, foi exaltado. E se você perceber, em um versículo que a gente leu antes, fala que os feixes se curvaram, se ia se curvar diante do feixe dele. E aconteceu ou não aconteceu? Os irmãos não se dobrou ou não se dobrou? Assim é a promessa de Deus. Mas tem um porém. Deus tem uma promessa na vida dele. Mas na hora da aprovação, ele foi aprovado. Correu do pecado. Mas se ele cai ali naquela hora com a mulher de Potifar, porque como o profeta estava falando ontem, eu estava analisando muito isso. Muitos de nós falam: então promessa de Deus vai acontecer, estou de boa, não preciso ir para a igreja, não, Deus me prometeu. Se José não foge do pecado ali, o que será que vai acontecer com ele? Davi, ele pecou, foi a promessa de Deus se cumpriu, mas porque ele se arrependeu. Mas Deus não deixou as consequências assim. Fala não. O filho matou outro irmão, o próprio irmão estuprou a irmã, o filho tomou o trono dele, ele passou um perrengue, teve que fugir, serviu aos filhos teus, aí depois de muito tempo ele voltar à promessa do Senhor. Então, não se acostume com o pecado. O pecado distancia nós de Deus. Eu sei que nós temos promessa, nós falhamos, mas devemos não se acostumar com o pecado. O pecado é algo maligno. Eu estava vendo um vídeo ontem no Instagram, antes de sair de casa. Estava escrito assim no vídeo: crente domingueiro. O rapaz estava chateado com alguma coisa e falou: olha minha mãe, hoje só vou para a igreja dia de domingo. Aí a mãe chegou com a ideia: eu vou orar para Deus voltar no domingo. Ele: por quê? Porque é o dia que você vai estar na igreja, cuidado para ele não voltar antes. Ele tomou aquele choque assim: hoje vou para a igreja todo dia, correu. Pode ser que no momento o seu pecado Deus possa voltar. Então, vigie, confie, tem promessa, mas lute para isso. Amém? Aplauda o Senhor, por favor.
José, ele foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, ele passou por provação, foi para o Egito, foi acusado de estupro e ficou preso. Mas mesmo assim, não esse por favor. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. Porque quando nós estamos no projeto, quando Deus tem projeto em nossa vida, há perseguição, há levante. Por quê? Porque isso é justamente para promover o nosso crescimento diante de Deus. Glória a Deus. Para promover o nosso crescimento. Glória a Deus. Para promover o nosso crescimento diante de Deus. Aí você está aqui perguntando talvez, Senhor, por que eu estou passando por provação? Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Por quê? Sabe aquela luta, aquela perseguição que você tem pedido que o Senhor tirasse você dela? Talvez isso aí seja a única coisa que Deus tenha para usar você, para levar você até o seu alvo. A provação. Tiago 1,12, se eu não me engano, fala que a gente deve se alegrar por passar por provações. Por quê? Porque depois da gente ser provado, a gente vai ser aprovado diante de Deus. Então cuidado, para que você não venha pedindo para Deus tirar da sua vida aquilo que vai fazer você avançar espiritualmente. Amém? Vamos voltar rapidinho para o versículo 8 aí, por favor. Aqui foi os irmãos dele falando para José. Então disse-lhes seus irmãos, foi depois dele ter falado do sonho dos textos: tu deverás reinar. Glória a Deus. Tu deverás reinar sobre nós. Tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Como eu falei, ele odiava por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Ele estava no nível de que era tão odiado que não somente os sonhos que ele contava irritava os irmãos, mas qualquer coisa que ele falasse provocava ira nos irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Glória a Deus. A palavra do Senhor, igreja. Glória a Deus. Bote aí no versículo 20, por favor. Vamos, mataram e jogaram numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem devorou. Então o veremos o que será dos seus sonhos. Próximo, por favor. Mas quando Rubens ouviu o plano, tratou de livrar José. E José, não matemos, disse ele. Próximo, por favor. Por que derramar sangue? Joguem nesta cisterna vazia aqui no deserto, e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo a seu pai. Rubens era um dos irmãos dele. Eu acredito que esse irmão dele era aquele irmão bonzinho, mas acho que tinha medo, sabe, de demonstrar aquilo, porque tinha medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com José com ele. Eu penso nisso. A Bíblia não dá o direito de pensar e tal, porque sempre a corda parte do lado mais fraco. Mas aí, tanto irmão ali, vou tentar ajudar e tal, ele ia ser jogado no sistema também. Ele, olha, tentou amenizar a situação. Graças a Deus o irmão viu o que ele falou e ele não foi morto. Mas ali o irmão, mesmo sem perceber, foi usado por Deus. Porque se não fosse, acredito, se não fosse o irmão dele ali, poderia ser muito pior. Poderia tomar uma pegada, algo do tipo, poderia ficar agonizando, poderia ser salvo por alguma outra situação. Mas ele estava no fundo daquela cisterna. Assim somos nós também. Quantas vezes nós estamos no fundo do poço, querendo uma mão amiga, um ombro amigo, e não conseguimos achar. Mas
É nesse momento que nós estamos na cisterna, que nós estamos dentro do poço, que nós lembramos que nós temos um Pai, que nós temos um amigo, um ajudador, que é o Senhor. Muitos de nós temos o defeito de estar bem na vida, estar curtindo, estar de boa, esquecer de quem foi que nos deu aquela vida boa, aquelas bênçãos. José, ele teve todo o direito de pagar o mal com o mal. Deus permitiu que a fome chegasse na cidade dos irmãos de José. José poderia não deixar eles voltar sem comida, não. Os irmãos não reconheceram ele. Ele já estava grande, estava mais forte, provavelmente treinava para ser um guerreiro e tal. Mas José teve todo o direito de pagar o mal com o mal. Mas ele não fez isso. Ele fez diferente. E assim chegamos nós também. Aquele que te maltratou, aquele que distratou você, bote na mão do Senhor. Deixe lá. O Senhor vai falar com você. O Deus conseguiu exaltar José. José se tornou um homem, um governador. Salvou a família dele, trouxe para morar com ele, teve uma família estruturada. Os irmãos passou a reconhecer, ver que José era um homem bom. Nem toda provação que você passa, nenhuma provação que você passa é para a sua morte. É para você se fortalecer, para encontrar o caminho. Eu sabia uma frase que eu gostei. Eu vou falar para vocês. Passe pelas provações e vivam a promessa. Glória a Deus. Como eu falei, depois que José contou aquele sonho, ele ainda teve outro, que está no versículo 9. Vamos voltar? Me acompanhe. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse? Que sonho é esse que tiveste? Viemos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. O que foi que me chamou a atenção nessa passagem? Que o pai, ele repreendeu Jacó. Os irmãos ficou calados dessa vez. O que eu quero dizer aqui? José, como eu falei, ele, tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia e contava para o pai. A palavra aí são provérbios que o homem planeja os seus caminhos, mas Deus vê a intenção do coração. José, ele não falava as coisas erradas que os irmãos faziam para o pai, não era para o próprio irmão deles, mas sim para que o pai dele viesse a corrigir. Por quê? Se ele quisesse corrigir, só fez contar o sonho que foi jogado na cisterna. Se ele quisesse corrigir os irmãos, certamente já morreu. Ou seja, ele contava para o pai dele. O que é que eu estou querendo dizer aqui? O pai repreendeu ele, mas os irmãos ficou quietos. Hoje, a gente é assim. Se alguém vir falar com a gente, às vezes meu irmão aqui está aqui, ele está me repreendendo. Às vezes ele pode parecer grosseiro no jeito dele falar, mas Deus sabe o coração dele. Enquanto tem gente que está quieto, somente ouvindo e vendo, não está te repreendendo, mas está te invejando. Tem pessoas que aparentemente por fora é bem vestida, bonita, está quieto, está calmo, mas por dentro está ruim. Mas tem gente que é grosseiro, mas tem gente que está querendo aqui o seu bem, te corrigindo, pegando no seu pé e você está achando ruim. É isso aí, igreja.
Porque a gente é do tipo de pessoa que a gente não quer ouvir a correção. A palavra diz em Provérbios: é melhor a correção franca do que o amor encoberto. Tem pessoas que vai estar aqui do seu lado falando: não, pô, tá tudo bem, ó Pedro lá. Pedro foi um exemplo diferente. Ele falou: não, Jesus, você não vai morrer não. Ele falou: para trás de mim, Satanás. São coisas diferentes. Pedro estava agindo, ele queria o bem disso, mas nesse caso de José, os irmãos dele realmente o odiavam, o invejavam. Tem gente que está corrigindo a gente não tem que achar, mas a gente tem que olhar o que a palavra diz a respeito disso. Porque é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Porque aquele amor encoberto, a pessoa vai passar e você: não, pô, tá tudo bem, é normal pecar. Sabe por quê? Porque hoje em dia a gente tem colocado na nossa cabeça que é normal pecar. O homem pode falhar, o homem pode cair, é normal, depois você se levantar, é mesmo. Foi o que o meu irmão falou aqui. E se você pecar justamente no dia que o Senhor voltar, e aí, para onde é que você vai? Se você pecar justamente hoje, agora, aqui, depois de sair do culto, o Senhor voltar depois do culto, para onde é que você vai esta noite, igreja? É o que eu estou falando aqui. Aí você está aqui, você pecou, vê seu irmão: tudo bem, é normal você pecar, o Senhor te perder, ele não perdoa assim. As consequências você vai ter que ficar. Como ele falou aqui, Davi pecou, mas ele teve que passar pelas provações, ele teve que colher aquilo que ele plantou. Amém? Então ele se diz: é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Aplauda o Senhor. José, ele também, Saúl, ele também foi levantado por Deus para ser o rei de Israel. Ele tinha uma promessa de ser rei até o último dia da vida dele. E assim também ele é descendente dele. Mas, diferente de Davi, ele não reconheceu o seu pecado, não quis saber de Deus. Deus recusou ele. Ele tinha a promessa. Muitos de nós também somos assim, temos a promessa, mas muitas das vezes nós esquecemos de quem prometeu. Deus, ele cumpre, mas nós também devemos caminhar. Eu sei que é difícil, tem os mandamentos do Senhor, é muito difícil. E eu estava vendo um vídeo de um rapaz que eu acho que é um dos das mais difíceis. Lei do Senhor, tipo, da Bíblia aqui, de fazer, é perdoar. Como é difícil perdoar. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele era um serial killer. Aí ele tinha matado, ele só matava mulheres. Pegava a mulher, abusava das mulheres e matava. Aí ele ia no tribunal, ficava a mãe das vítimas, as familiares da vítima no tribunal, o rapaz no meio sentado. E todo mundo chegando ele, chamando de tudo que era nome ruim, que ele tinha que morrer e pagar. Mas aí chegou um senhor de idade já. Poxa, eu estava nesse vídeo salvo no Instagram, não sei se eu tenho ainda. Aí esse rapaz se levantou e falou: olha, hoje eu estou aqui, mas não estou aqui para acusar não lhe odeio. Eu estou aqui para seguir o mandamento que o Senhor Jesus deixou. Eu sei que é difícil, um dos mandamentos mais difíceis do Senhor, que é perdoar. Eu sei que você pode ter feito isso com minha filha, mas eu te perdoo. Assim como todo esse que eu estou te acusando aqui dentro, eu sigo o mandamento de Jesus Cristo. Eu lhe perdoo. Rapaz, o serial killer começou a chorar, caiu no chão. Aí eu olhei assim: rapaz, o homem estava cheio. E imagine ser uma filha sua, um filho ser morto por um rapaz. Se você teria esse amor, perdoar ele, mesmo sabendo que tudo que ele fez, rapaz, é bem sincero, a pessoa tem que dar muito chance. Mas esse é o significado do verdadeiro amor. Seguiu em frente, beleza, perdeu a filha dele. Mas talvez aquela mágoa, aquele ódio que ele dava naquele cara, não ia conectar ele a Deus. Ele teve que perdoar, liberar. Tem gente aí que acontece várias coisas. Briga com alguém, tem gente que mata o familiar do outro e fica com essa mágoa toda.
E nós traz uma briguinha, uma discussão, nós ficamos chateados, magoados, sem se falar. Olha a diferença. Eu sei que é difícil tirar a mágoa do coração. Eu, graças a Deus, nunca fui de guardar mágoa. Brigo com você hoje aqui e amanhã eu estou de boa. Igual pode ficar hoje me muda, amanhã eu estou de boa. Eu amei. Se ele machucou, eu vou pedir perdão. Estou de boa, mas eu, graças a Deus, tive sem facilidade de perdoar. Sei que eu também erro, falho. Às vezes a gente é grosseiro. Mas eu quero que vocês entendam que o pecado distancia todos nós do Senhor. Muitas das vezes, como eu sempre falo aqui, a gente tenta fazer de tudo para não falhar com Deus. A gente sabe que é falta de Deus, que é roubar, sabe que é errado, matar, sabe que se você bater no irmão é pecado. Pronto, a gente não vai fazer isso. Porque mas aquela pequena coisinha, pequena falha sua, você não percebe. Dá uma palavra dura, pensa em algo próprio, fala algo na sua mente que já lhe condenou. Você não percebe. E essas coisas que nos distanciam de Deus. Então não deixe que essas coisas venham tirar seu foco. Continue firme. Que vocês se concentrem no Senhor. Saiam do erro. Eu sei que nós vamos errar, mas faça de tudo para não continuar no erro. Abra seu coração. Se você não é evangélico ainda, abra seu coração para Jesus. Ninguém aqui é santo. Venha como estiver. A palavra fala: venha como estiver. Se você está bebendo, venha, continue vindo. Se você fuma, continue vindo. Uma hora Deus vai lhe transformar. Amém? A palavra do Senhor, por favor. Nós damos essa oportunidade e espero que todos vocês tenham entendido a mensagem. Amém? E eu quero chamar a evangelista Soraya, por favor.